Na sexta, pá, Barrichello quase morre, acidente sério. Sábado, Roland Ratzenberger, morre. Domingo, Ayrton Senna, morre. Daí 2 semanas, Grande Prêmio de Mônaco. Treino livre de sexta-feira, Karl Wendiger, quase morre. Daí 2 semanas, Grande Prêmio de Barcelona. Sintec, a equipe do Roland Ratzenberger, trouxe outro cara, Andrea Montermini, bate, quase morre. Depois do acidente do Senna, você sabe se mudou alguma coisa na Fórmula 1? Porque não foi só naquela corrida em especial, não foi só o Senna que faleceu, né? Aquele foi um dos finais de semana mais pesados da história do esporte, da história da Fórmula 1, com certeza, talvez ou mais, e mudou muita coisa, mudou completamente, na verdade, especialmente na questão da segurança. Sim. Né? Então, como eu estava te contando, igual a história do acidente aéreo, lições foram aprendidas, diversas lições. Então, assim, a gente poderia ficar aqui falando só um episódio sobre isso, mas mudou muita coisa da posição do piloto, da forma de construção do carro, dos materiais empregados, do regulamento. Dá um exemplo básico. Naquela corrida, houve a entrada do safety car. Sim. Não sei se vocês vão lembrar. Na largada, houve um carro que não saiu e outro veio e encheu a traseira dele. Por causa disso, levou-se um tempo para limpar a pista. O safety car era um Opel Vectra. Igualzinho o que foi vendido nas ruas aqui. Da época, de 94. Uma das coisas, um carro de rua não tem desempenho suficiente para andar na frente dos carros de Fórmula 1. Não tem desempenho, por melhor que seja o piloto. E o que acontece? A baixa velocidade, os pneus do carro de Fórmula 1 esfriam. E abaixo de uma determinada temperatura, os pneus do carro de Fórmula 1 são piores que o pneu do nosso carro. Então, Perde aderência. Perde aderência. Tem uma janela de operação, que a gente fala abaixo não presta, acima também não presta. Então ele tem uma janela de operação. Quando os pneus esfriam, os carros, o pneu perde dimensão, ele abaixa. Então o carro que já estava baixo fica mais baixo ainda. Essa pode ter sido uma das razões do acidente. Então o que acontece? O carro tem que ser um carro de alto desempenho. Então você pode reparar que dali para frente, ainda por alguns anos continua aparecendo, mas hoje em dia você tem os carros que fazem o safety car da Fórmula 1, são super carros. Tem Mercedes e Aston Martin, eles se revezam, são super carros. E antigamente também acontecia do safety car ser pilotado por alguém ali da direção de prova local. Hoje em dia, tem um piloto profissional que já correu em categorias de elite, na DTM, por exemplo, que é a estoque alemã, tal, que é o atual piloto do safety car da Fórmula 1, chama Bernd Maylander, ele já correu de verdade. Então ele sabe... Piloto, é um realmente. piloto de verdade. Profissional, Ele o Popó que tá correndo. Exato, ele pode não ser um piloto de Fórmula 1, mas ele é um piloto com P maiúsculo. E ele anda pra valer. Então eu já vi entrevistas com ele que ele fala assim, toda vez que você acha que eu tô andando devagar, eu estou andando no limite daquele carro. Tô andando pra valer. Tá no máximo. Ele tá andando pra valer com a Mercedes, que é o safety car, ou com o Aston Martin, que é o safety car. Não parece. Isso porque os carros de Fórmula 1 estão lá, né? Com sono atrás dele. E ele tá descendo a borracha pra conseguir andar adequadamente na frente do carro de Fórmula 1. E às vezes os pilotos reclamam, tá devagar. E um carro desse aí pega 250 km por hora. Pega. Fácil. Pega, mas às vezes ele demora a reta inteira pra dar 250 km por hora. O carro de Fórmula 1 não. E né? o carro de Fórmula 1... Então, a explosão da Fórmula 1 é muito grande, é absurdo, absurdo. Não há nada que se compare. Então, essa foi uma lição. Não dava pra ter um carro. Porque às vezes era um patrocinador da corrida local. Então você já pega, sabe assim? Hoje em dia não. Hoje é Mercedes e Aston Martin. O carro é esse, é preparado. Esse é o piloto. Acabou. O carro chega a ser fuçado ali, né? Sei lá, eu não sei se ele chega a ser chipado fuçado, mas já é um carro, tipo assim, sempre uma Super linha de máquina. elite daquela fabricante, ou da Mercedes ou da Aston Martin, que são as atuais, né? Então, essa é uma lição. Segunda lição, que já foi aprendida ali no ato. Quando você tem um acidente na reta de largada e de chegada, se necessário, se a pista estiver muito suja, você passa com os carros por dentro do pit lane. Para que os carros não passem em cima do asfalto que tá sujo, que às vezes com coisas que são cortantes, pedaços de carro. Essa é possivelmente mais uma das razões do acidente do Senna. Um furo chamado furo lento no pneu. Furo lento no pneu? É perdendo pressão devagar. O pneu dele tava furado ali? Pode estar. O Adrian Newey, o cara que desenhou esse carro, o FW16 da Williams, disse que possivelmente um furo lento pode ter causado acidente também. Mais uma razão. Eles falavam muito da barra ali do carro, não era? A barra de direção. Então, mas nunca conseguiu determinar se a barra quebrou e por isso houve o acidente,
ou se houve um acidente e a barra quebrou por causa da pancada. Uhum. Ah, mas não, ninguém conseguiu afirmar até hoje. Então, assim, às vezes vai ter gente que vai ficar com raiva de ouvir isso, mas é verdade. Não conseguiu determinar-se até hoje. Ah, mas o Senna pediu uma alteração na barra de direção. Verdade. Mas não conseguiram determinar de maneira cabal. Isso teve processo criminal na Itália, etc. Se quebrou por causa do acidente ou se teve o acidente porque quebrou. Né? Então, não se sabe. Mas, enfim. Então, quem desenhou o carro, deve saber o que está falando, diz que uma das possíveis causas poderia ser um furo lento no pneu traseiro e esquerdo. E aí, quando você fura o traseiro esquerdo, a dianteira direita dá uma levantada, né? Porque o carro é uma gangorra, né? E aí, que é justamente o pneu onde, fazendo uma curva para lá, que é o lado que a curva Tamburello era, o carro apoia. Então, seria o natural sair de frente. Mas há várias, se a gente fosse ficar aqui falando de acidente de Senna e possíveis causas e possíveis, enfim. Mas assim, muita coisa mudou na Fórmula 1. Em razão do acidente do Senna, em razão do acidente do Ratzenberger, que foi o que morreu na véspera. O Ratzenberger, exatamente. Austríaco, e em razão do acidente do Rubinho, que aconteceu na sexta-feira. E de outros, porque aquela temporada foi uma temporada cheia de acidentes. Então, muita coisa mudou. Foi uma temporada determinante para a história da Fórmula 1. Isso parece estar bem mais seguro hoje, né? Sim. Você não vê tantos acidentes rolando assim. Você vê acidentes, você não vê acidentes graves. Né? Então as pessoas elas saem inteiras dos carros, o que é bom. Tem gente que acha que perdeu a graça porque ninguém morre. Quando alguém fala isso pra mim, eu sempre falo, você precisa de ajuda. Né? Óbvio. Eu não ligo a televisão pra ver gente morrendo, eu ligo a televisão pra ver uma corrida de carro. É louco, cara, tipo legal. É ultrapassagem ali, né? Aquele domínio que ele tem do carro, mano. Aquilo lá que é muito louco. Todo acidente aéreo, eles pegam a caixa preta do avião ali pra aprender tudo que aconteceu de erro ali, pra nunca mais repetir, né, cara? Exatamente. Pode ter acidente novamente pelo mesmo motivo. Exatamente. Até porque, em dado momento, o que aconteceu em 94 também foi uma pressão muito forte de quem patrocina. Por quê? As marcas ligadas à Fórmula 1 e as televisões, que sabe aquilo que eu falei, que pagam aquele bolo de dinheiro e tal, falaram, eu não vou transmitir esse show de horror. Sério? Teve pressão desse nível? Teve pressão assim, de fora, assim, vocês precisam adequar isso aqui. Porque senão vocês vão matar a galinha dos ovos de ouro de vocês. As pessoas querem um entretenimento de qualidade, um esporte de risco, mas um risco aceitável. Não dá pra ser assim. Não dá pra... Imagina a gravidade do que aconteceu. Domingo, 9 horas da... Eu, criança de 11 anos de idade, então. Nossa. Liguei uma televisão para assistir um esporte. Morreu alguém. Trauma, né? Trauma. Entendeu? Trauma. Não dá. Então, assim, quem banca, não quer. Tem que ser arriscado dentro do limite do aceitável. Né? A partir da hora que começa esse final de semana, você liga na sexta, quase morre. Acidente sério. Sábado, Roland Ratzenberger, morre. Domingo, Ayrton Senna, morre. Daí 2 semanas, Grande Prêmio de Mônaco. Treino livre de sexta-feira, Karl Wendiger, quase morre. Daí 2 semanas, Grande Prêmio de Barcelona. Andrea Montermini, substituindo o cara que tinha morrido na Sintec, a equipe do Roland Ratzenberger, trouxe outro cara, Andrea Montermini, bate, quase morre. Tá errado. E aí? Tem alguma coisa errada? Na pré-temporada, Alesi sofreu um acidente em Mugello, quase morreu. Perdeu 2 corridas. Mas é que mas na Fórmula 1 também... Tanto acidente assim numa temporada só, hein? Então, o que aconteceu? Na temporada imediatamente anterior, os carros tinham muitas ajudas eletrônicas. O pessoal fala, os carros de hoje em dia têm ajudas. Tinha ajuda naquela época. Era suspensão eletrônica. Suspensão ativa, câmbio de tração, suspensão ativa, controle de tração, freio ABS, um monte de coisa. Acho que até a aceleração era progressiva ali, né? Tracionava a aceleração. Uma série com a redução de marcha não era mais manual, o câmbio era pré-programado, uma série, cada equipe fez de um jeito. A Williams chegou a aparecer com câmbio CVT, uma loucura. Mas muito era o caso da Williams, né? O da Williams era um dos mais iguais, né? E a McLaren do Senna, todo mundo não gosta de falar disso, mas é um dos carros mais avançados tecnologicamente. O Senna era no braço ali, rapaz. Não, ele era no braço, mas o carro dele na temporada de 93 era tão avançado quanto ele tinha uma deficiência, um motor com 80 cavalos a menos. E aí não dava pra lutar pelo campeonato. Senna é um excelente piloto, 93 foi a melhor temporada dele dentro do carro, com certeza. Mas o carro era muito tecnologicamente avançado também. E aí,
não essas duas, mas as equipes pequenininhas especialmente, falaram, a gente não tem dinheiro pra investir tanto em tecnologia, em eletrônica. E aí também falaram, então a gente vai embora. A gente vai parar de correr. E aí o Foi grid... tipo uma Benetton. Não, tô falando lá de trás ainda. A Benetton ainda era avançada. Tô falando de Ligier, Larousse, Tyrrell, Scuderia Itália, Minardi, equipes pequenas de fato. Esses caras falaram, a gente quer brincar também, né? Não dá, ficou proibitivo. A gente não tem os grandes orçamentos que vocês têm, os grandes patrocinadores que vocês têm, etc. Aí, a Federação Internacional de Automobilismo falou, beleza, vamos cortar as ajudas eletrônicas no meio de 93. Aí a Williams, a McLaren do Senna, a Benetton e a Ferrari falaram, não, se isso acontecer, a gente vai aos tribunais. Por quê? Porque a gente assinou para participar de um campeonato, o regulamento, quando a gente apresentou os carros, era válido. O carro é esse. Falaram que o carro tá justo. Vai mudar? Mudou ano que vem. Realmente. Então mudou pra 94. E aí, em 94, basicamente, de uma hora pra outra, cortaram todas as ajudas eletrônicas. Sim. Numa canetada. Mas não fizeram nada pra diminuir a potência dos motores. Então os carros seguiram com motores que foram desenvolvidos ao longo dessa época da eletrônica avançadíssima e de repente tornaram-se carros passivos de novo. E o que aconteceu então? Aí eles ficaram perigosos. E era digital panológico de novo. Digital panológico, exatamente. Com a tela líquida ainda. Só que não. Exatamente. Mudou assim, e não. Eu falei isso pro Lito do Aviões e Músicas uma vez. É igual você pegar um Boeing 777 de hoje, que tem 11 computadores no cockpit, com baita de um desempenho, tarará, e colocar a cabine do DC-10 pro piloto, inteiramente analógica. E esperar que não dê besteira, né? E com piloto que, inclusive, pilotos que há vários anos, pilotos de Fórmula 1 vinham andando com esses carros cada vez com mais ajudas eletrônicas. E as equipes que faziam os acertos, como a Williams, desaprenderam a fazer acerto de suspensão, etc., com carros com molas e amortecedores. Por quê? Porque desde o começo de 92, a Williams já estava há 2 anos fazendo acerto de suspensão de carros de suspensão ativa, que é uma suspensão eletrohidráulica, né? E aí, quando volta para 94, houve uma curva, teve um tempo para aprender de novo a fazer. E nesse tempo, teve acidente, etc. Fatalmente aí, houve a fatalidade do Senna morrer, né? E esse foi um dos motivos que o Senna mudou pra Williams, né? O carro da Williams era superior, né? Esse foi um dos motivos da decisão de sair da Exato. Da equipe a McLaren anterior, tinha perdido o bonde da história. Ela tinha feito um carro, como eu falei, bom em 93, mas ele sabia que a McLaren tinha perdido a Honda tinha ido embora da Fórmula 1 no final de 92, então assim, ela tinha perdido o bonde da história, vamos dizer assim. E ele sabia disso. E não é demérito nenhum, mas ele queria correr no melhor carro. Claro. E até eu quero. Lógico. Né? Então, às vezes alguém fala assim, mas fulano de tal sempre quer correr com o melhor carro. Qualquer um quer correr com o melhor carro. O cara que não quer correr com o melhor carro tá mentindo. Ele quer, ele só não conseguiu.